Fala Ninja, beleza? Bem-vindo ao curso DVPL para leigos 1.0, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o desenhando o nosso projeto. Como eu já falei, o nosso projeto vai ser um helpdesk. Em cima desse helpdesk a gente vai começar agora a construir o nosso projeto. Então a gente já falou o que vai ser o projeto, o que é um SLA. Se você não viu, você vê a aula passada aí. Você vai saber o que é um SLA, como que a gente vai definir todo esse nosso projeto, tá? Tá, aqui eu tenho o projeto helpdesk. Aqui dentro do nosso mapa mental do Xmind. Se você também não sabe o que é Xmind, volta às aulas passadas. Pessoal, volte às aulas passadas e aprenda o que é o Xmind, que são as ferramentas de apoio que eu coloquei lá. Isso é muito importante para a gente, viu? Então aqui que é o nosso helpdesk. A gente vai ter um objetivo, uma regra de negócio e o desenvolvimento. O desenvolvimento é mais para frente, depois que a gente instalar as ferramentas, que a gente fizer todo esse trabalho da instalação. A gente vai falar sobre o objetivo. O que é o objetivo? É criar um sistema de atendimento para as falhas de TI a fim de atender o SLA da empresa. Né? Então a gente vai criar um sistema para fazer esse helpdesk, abertura de chamado, fazer toda essa ferramenta funcionar aí, através de tudo que você vai aprender no curso aí com a gente. As atividades poderão ter SLAs diferentes. Lembra que a gente disse lá de uma impressora quebrada, se ela é urgente ou não é urgente, a gente que vai avaliar esse processo. Então você pode ter níveis de SLAs diferentes. O que são níveis de SLAs diferentes, pessoal? Você pode ter um SLA de nível 1, ou alto, médio, baixo, como queira chamar. A gente vai chamar aqui de alto, médio e baixo, somente 3 níveis. Tá? Mas tem outras ferramentas que eu vou colocar como nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Mas para facilitar o trabalho a gente vai fazer alto, médio e baixo. Depois a gente vai começar a evoluir esse processo até nos outros cursos nossos aí. Então, vamos lá. As atividades poderão ter SLAs diferentes, que são para resolução de problemas, e níveis de atendimento. O que são resoluções de problemas? Criar uma base de solução de problemas e níveis de atendimento. Eu posso ter, como eu disse aqui, a gente vai fazer alto, média e baixa. O que é um nível de atendimento alto? SLA de 4 horas. O que é um nível de atendimento média? SLA de 12 horas. Então é uma coisa que pode esperar um pouco mais, né? O alta seria aquele caso lá da impressora ter quebrado e precisar sair a nota fiscal. Então até em 4 horas a gente precisa corrigir. Quer dizer, pessoal, 4 horas não, né? Isso vai ser muito mais rápido. Mas a gente vai estar dentro do nosso SLA de 4 horas. O que é baixa? SLA de 24 horas, um dia para atender. Ok? Então em cima disso a gente vai ter o nosso objetivo, a nossa regra de negócio vai se basear nesse objetivo nosso. Nesse objetivo final aí, que é criar esse helpdesk, criar essas informações, ter esses níveis de atendimento. E para isso a gente agora precisa montar a nossa regra de negócio. O que seria a nossa regra de negócio? Eu tenho as rotinas, status de atendimento, menus e relatórios do sistema. Ok? Então aqui eu vou ter rotinas. Quais são as rotinas que eu tenho dentro da regra de negócio? Eu posso ter cadastros e atendimentos. Cadastro para a gente cadastrar todas as informações e atendimento para um usuário nosso poder abrir um chamado. Dentro de cadastro que a gente tem, pode ser cadastro de técnico e cadastro de SLAs. Esses são os dois cadastros básicos que a gente vai fazer. Ok? E dentro de atendimento a gente vai fazer abertura de chamado e atendimento desse chamado. Em cima disso daí tudo, a gente vai ter um status de atendimento do chamado. Quais são os status? A gente vai criar legendas para saber onde está esse chamado. Que posição que ele está esse chamado. Então a gente vai criar legendas. Quais são as legendas? Verde, azul, amarelo, preto e vermelho. Ok? Então a gente vai ter todos esses status de legendas. O que seria status verde? Um chamado aberto. O usuário foi lá, cadastrou um chamado aberto. O chamado pode ser aberto pelo
usuário, como também vai poder ser aberto pelo meu técnico. Status azul. Chamado em atendimento. Quer dizer, abri o chamado, eu marquei lá um técnico que já está atendendo aquele chamado, então eu vou gerar um chamado em atendimento. Eu vou mudar a legenda para azul. Legenda amarelo, chamado aguardando o usuário. Quer dizer, eu devolvi o chamado para o usuário porque ele precisa fazer um teste, ele precisa me dar mais informação para a gente continuar o atendimento. Ok? Chamado preto, legenda preta, chamado encerrado. Eu fui lá, fiz o atendimento, o usuário validou o chamado, a gente encerrou o chamado, então é um status preto. Status vermelho, chamado em atraso. Em atraso em relação ao quê? Em relação ao nosso SLA, que é 4 horas, 12 horas e 24 horas. Ok? Então, assim pessoal, também, vamos deixar bem claro, a gente está montando aqui um helpdesk. Eu não estou seguindo norma nenhuma, estou seguindo um objetivo, uma regra de negócio, um desenvolvimento. Não estou seguindo nenhuma nomenclatura de mercado, nada. É apenas para a gente ter o nosso estudo de caso para a gente trabalhar. Então, se a pessoa que aqui já conhece o ITIL e tem chamados com nível 1, nível 2, um Service Desk diferente, aqui não vai fazer parte disso. Okay? A gente vai montar isso daqui do zero e como se fosse o nosso primeiro projeto mesmo. Então, não vou estar baseado em nenhuma nomenclatura de mercado. Ok? Deixar bem claro isso daí. E depois a gente pode evoluir. Se quiser evoluir, se quiser trazer novas ideias, novas propostas, a gente pode montar isso daí. Mas de início, como é para os leigos, supondo que são os leigos que estão vendo isso, ou você que está se reciclando, né? Que é muito importante também reciclar no mercado, né? Então a gente pode depois evoluir o projeto, porque esse projeto ele começa agora e daqui a pouco ele vai terminar lá em MVC, Workflow e Web Services. Então todas essas telas a gente vai montar aqui com a X-Cadastro, com todas as ferramentas aqui básicas do produto. Lá para frente a gente vai ter essas ferramentas, então vai ter em telas de MVC, vai ter um Workflow de chamado. Nesse ADVPL para leigos a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer cadastros, atendimentos, legendas, ok? Menus e relatórios e o desenvolvimento aqui, que a gente vai montar o nosso desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Você possa, o usuário abrir um chamado, eu, técnico, recebo um workflow ou um e-mail eletrônico dizendo que o chamado foi aberto. E quando eu começo a atender o chamado, aquele usuário também vai receber a informação de que o chamado já está em andamento, ok? E o web service que eu estou falando, que vai ser lá para frente, pode ser uma página na web que faz integração com o nosso helpdesk do sistema. Então o projeto é bem bacana, ele começa pequenininho e vai crescendo com nível de dificuldades para a gente poder evoluir dentro do produto, do projeto, né? Então vamos continuar aqui. Menus. O que a gente vai ter de menus? Cadastros, chamados, né? Aí outra coisa, pessoal. Dentro do menu cadastros, a gente vai ter técnicos, tipos de chamados, SLA e solução de problemas. São os tipos de cadastro que a gente vai ter. E chamados a gente vai ter abertura e acompanhamento, né? E assim, se você não está se reciclando e você está começando agora com o nosso sistema, com o Proteus, você deve estar estranhando um pouco até a forma de trabalhar aqui com o mapa mental, que eu acho que é muito importante para a gente ter esse mapa mental, ter o Trello controlando o nosso projeto, tudo isso para facilitar para você se tornar um especialista realmente, um ninja na nossa programação aqui, não só programação, como gerenciamento de projetos e tudo. Vai facilitar muito a sua vida. Tá? E se você não viu ainda, compre o curso Lógica de Programação, que é muito importante para você. Sem lógica de programação, mesmo que você estivesse reciclando, é bom você investir nesse outro produto, que seria antes desse. Não é um pré-requisito, que eu não quero pré-requisito aqui dentro. Você pode entrar em qualquer momento, em qualquer produto meu. Tá? Mas eu não quero que também você comece a evoluir sem ter a base. Que aí você vai ficar uma pessoa que não tem base no mercado. Então qualquer mudança que tiver no meio do caminho, você não vai saber corrigir essa rota. Ok?
Então, relatórios, a gente vai ter relatórios sobre os chamados. Somente isso. E desenvolvimento, a gente vai começar... O que é o desenvolvimento? Mais para frente, a gente vai começar aqui. Criar tabelas, criar menus, criar legendas. Então, a gente vai desenhar o nosso desenvolvimento, que não é a nossa parte agora. A nossa parte agora seria essa aqui que eu estou mostrando. Ok? Então, seria isso, pessoal. Esse daqui é o nosso projeto. Helpdesk, e realmente ele está saindo do papel. Até mais, pessoal.